Olá, sejam muito bem-vindos ao compartilhamento da leitura do livro sagrado da ciência sagrada Bhagavad Gita, a ciência suprema da nossa alma. Hoje vamos ao verso 25. Estamos estudando Karma Yoga, capítulo 3 do Bhagavad Gita, como ele é compilado e organizado por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Reverências à leitura da Bhagavad Gita, do Bhagavad Gita. Reverências a todos os mestres, todos aqueles que trouxeram conhecimento transcendental, conhecimento para abrir os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais. Reverências ao meu Pai, ao Criador, à grande luz, de forma pessoal, objetiva, relacionando-se com uma pessoa suprema, com Deus, saindo dessa falta de informação acerca da pessoa absoluta. Jesus diz: vós sois a imagem e semelhança de Deus. Então, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou uma pessoa e Deus também é uma pessoa, só que Deus é diferente de nós. Em vários aspectos transcendentais, nas várias explicações através das escrituras sagradas, dos livros sagrados, da filosofia védica, dos Vedas da Índia. Então, nesse processo, os Vedas trouxeram esse conhecimento, por quê? Porque a filosofia védica traz esse conhecimento acerca de Deus como uma pessoa, a pessoa suprema que ditou a Bhagavad Gita para Arjuna, o guerreiro. E o guerreiro Arjuna, ele não queria lutar a sua batalha. E a batalha chamava-se Kurukshetra. E Arjuna era um guerreiro e ele decidiu não lutar. E aí envidou várias e várias formas de especulação mental e emocional para, talvez, quem sabe, todavia, convencer a Suprema Personalidade de Deus que seria melhor não lutar. E aí nós podemos trazer para a nossa vida, né, que nós não queremos lutar, nós queremos nos acomodar, nós queremos achar que está tudo bem, que ganhando o nosso dinheiro, que vivendo todos os dias como iguais ou parecidos, está tudo bem, até que, como diz Srila Prabhupada, no mundo material há perigo, a cada esquina acontece algo, acontece uma doença, acontece algo que venha mudar essa falsa paz, essa falsa tranquilidade, eu diria, né? Porque a verdadeira tranquilidade é quando você busca conhecimento e você estuda a filosofia védica e você entende que Deus é uma pessoa e que Deus está, como ele mesmo diz, sentado no coração de toda entidade viva, na máquina que é chamada de corpo. Então essa é a verdadeira ciência, essa é a verdadeira verdade que nós devemos buscar como alma ao ouvir a Bhagavad Gita. Ter ciência da ciência que traz a consciência de quem eu sou, quem é Deus e como eu devo me relacionar com a Suprema Personalidade de Deus. Agyana Timiranda Siya, Agyana Jana Salakaya, Shakshu Militaye Natasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, este mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu presto minhas humildes reverências ao conhecimento védico, ao conhecimento da Bhagavad Gita, ao conhecimento da ciência sagrada, ao conhecimento que está sendo me dado gratuitamente, está chegando até mim e eu devo agradecer a Deus por esta oportunidade. Muito embora eu não entenda quase nada ou absolutamente nada, ou eu tente ouvir e eu devo me perguntar por que eu escuto a Bhagavad Gita. O que é que a Bhagavad Gita traz que é bom para a minha vida, que vai fazer alguma modificação na minha vida nesse momento, onde eu com certeza passo por algumas provas e expiações, onde eu estou aqui nesta terra, neste planeta Terra, nessa escola,
que acontecem N coisas na minha vida e eu preciso aprender a ter equilíbrio, aprender a ter paz, mesmo dentro de todo o caos que está se desenrolando lá fora no mundo externo e no meu mundo interno. Verso 25, capítulo 3, Karma e Yoga. Assim como os ignorantes executam os seus deveres com apego aos resultados, os eruditos também podem agir, mas sem apego, com o propósito de conduzir as pessoas no caminho correto. Então, quem são esses eruditos que a Suprema Personalidade de Deus fala aqui? São os mestres espirituais, os gurus. São as personalidades, as pessoas que estudam acerca de Deus e que compartilham em diversas tradições religiosas acerca de Deus. E especialmente dentro da filosofia védica, que traz o direcionamento sem atalhos para a compreensão do absoluto como uma pessoa absoluta, como Deus, Buda, Alá, Jeová, mas não só da forma impersonalista. O que é impersonalismo? É quando eu só vejo Deus como natureza, plantas, verduras, folhas, energia, universo, energia, e é muito vago esse conceito. Então, quando você busca estudar, você deve agir sem apego, ou seja, dar a sua parte para as pessoas com o propósito de conduzi-las ao caminho correto. Significado Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada. A pessoa em consciência de Krishna e a pessoa que não está em consciência de Krishna distingue-se por desejos diferentes. Quem é consciente de Krishna não faz nada que não conduza ao desenvolvimento da consciência de Krishna. Então, quando nós somos conscientes de Deus, nós devemos conduzir as pessoas para a consciência de Deus. Do contrário, nós estaremos levando elas para a consciência material ainda mais. Porque já basta de tanta consciência material, a gente precisa buscar a consciência espiritual, a consciência transcendental. Então, qual é a diferença de uma pessoa consciente de Deus daquela que não está? Justamente o que ela conversa, justamente o que ela conduz, justamente o que ela produz no seu dia a dia de desenvolver uma fala direcionada para as pessoas, sempre chamando Deus para a conversa, para que as pessoas saiam dessa ignorância espiritual. Ele pode até agir tal qual o ignorante, que está demasiadamente apegado às atividades materiais. Mas enquanto este se ocupa em atividades para a satisfação dos sentidos materiais, o devoto se ocupa para a satisfação de Krishna, para a satisfação de Deus. Então, ou você satisfaz a Deus, ou você satisfaz a sua matéria, ao lado material. Não existe meio termo, minha gente. Não existe, porque senão Jesus tinha dito, não, existe o meio termo. Né? E Jesus deixou esse ensinamento na Bíblia. Eu sempre falo aqui na leitura da Bhagavad Gita, não se pode servir a dois senhores. Ou se ama um, odeia o outro, ou se odeia um e ama o outro. Procure isso na Bíblia Sagrada. Então, se Jesus tivesse dado uma terceira opção, ele disse, não, você pode servir um e outro mais ou menos para lá e para cá. Né? E qual é o seu local de devoção? Você se devociona a quem? Eu me devociono a Deus. Como? O que é que você faz? Qual é a consciência que você tem de Deus? A que nível está essa consciência de Deus? O que você faz para satisfazer a Deus e para de querer satisfazer você o dia inteiro? Portanto, quem é consciente de Krishna, de Deus, deve mostrar ao povo como agir e como aplicar os resultados desta ação para o propósito de Deus. Porque se você não aplicar o resultado das suas ações para Deus, você vai aplicar para a matéria e vai ficar ainda mais condicionado dia após dia. Verso 26. Para não perturbar as mentes dos homens ignorantes, apegados aos resultados fruitivos dos deveres prescritos, o sábio não deve induzi-los a parar de trabalhar. Ao contrário, trabalhando com o espírito de devoção, ele deve ocupá-los em todas as espécies de atividades para o gradual desenvolvimento da consciência de Krishna. Então, aqui neste verso 26, a Suprema Personalidade diz para a gente não perturbar as mentes daqueles que não querem saber de Deus, que ele chama de ignorantes apegados aos resultados fruitivos dos deveres prescritos.
os ignorantes, as almas condicionadas que estão apegados aos resultados dos frutos do seu trabalho diário. O sábio, aquele que tem sabedoria, não deve induzi-los a parar de trabalhar, ou seja, não, você tem que parar de fazer isso, não, e querer a qualquer custo trazê-lo para uma consciência de Deus, onde ele não está querendo a consciência de Deus. E nem menos, e muito menos, Deus quer isso. Deus quer que a gente venha, por amor, a obter essa consciência acerca da sua pessoa suprema. Então, ao contrário, trabalhando com o espírito de devoção, ele deve ocupá-los em todas as espécies de atividade para desenvolver a consciência sobre Deus, acerca do absoluto. Porque nós não temos consciência de Deus. Nós nem confiamos em Deus. A gente diz, eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus. Será? Porque quando vem um mínimo vento que abala suas estruturas emocionais, mentais e materiais, você fica da forma que você fica. Eu que o diga da minha vida, que hoje, de uma forma ou de outra, eu tenho que estar aplicando esses ensinamentos na minha vida e procurando não me abalar tanto quanto eu me abalaria no meu passado dessa vida mesmo, entendeu? Com essa consciência. Este é o objetivo de todos os rituais védicos, que são as execuções dos sacrifícios que estão inseridos nos Vedas, para a instrução das atividades materiais que destinam-se a compreender a Krishna. Então, dentro da filosofia védica, existem mantras, existem rituais, existem várias cerimônias e formalidades que nós podemos estudar, quem quer, claro, para que a gente possa se aprofundar mais como a gente pode oferecer sacrifícios, penitências para Deus, dentro da filosofia védica. Porém, através de atividades fruitivas e gozo dos sentidos, regulados pelos esses rituais védicos, a pessoa, aos poucos, eleva-se à consciência de Deus. Por quê? Porque você vai cada dia mais entendendo e você vai sabendo, isso aqui é legal, olha, isso aqui fala sobre Deus, esse livro é maravilhoso. Quanto esse livro me ajuda para que eu possa praticar, porque tudo isso aqui é uma teoria, esses versos são teorias, né? Teorias ditadas pela Suprema Personalidade de Deus, mas você precisa praticar. Se você não praticar, não vai ter resultado algum, né? Então, portanto, a alma realizada que está em consciência de Krishna não deve perturbar as atividades ou compreensão alheias, senão que deve agir mostrando como os resultados de todo trabalho pode ser dedicado ao serviço de Krishna, ensinando, compartilhando sabedoria, batendo um papo bacana, em vez de estar falando mal da vida dos outros, né? Dos outros. Dentro das regras e regulações da Bhakti Yoga, da Yoga da Devoção, existe uma ferramenta chamada Prajalpa. Prajalpa é conversa mundana. Você se reunir com as pessoas para falar da vida dos outros, para falar besteira, ou não ter uma conversa que traga um fim legal. Eu acho que a melhor conversa seria a gente falar sobre espiritualidade e dentro dessa espiritualidade trazer Deus para a nossa vida diária. Por quê? Porque assim a gente vai entendendo como é que a gente pode ajudar a si próprio ao outro. E dentro desse processo a gente possa trabalhar de tal maneira que a gente possa abrir a mente das pessoas ignorantes, não que eu não seja ignorante, mas hoje eu sou um pouco menos ignorante, para que a gente possa aprender como agir e comportar-se diante dos prazeres materiais. Porque as pessoas, elas acham que as almas condicionadas, elas vivem nesse mundo material e elas acham que as atividades materiais vão satisfazê-las. Preste atenção à sua vida se você se satisfaz completamente com tudo aquele material que você faz no seu dia a dia. Então, aquele homem ignorante precisa ter consciência de Krishna. E para ocupar-se diretamente no serviço a Deus com essa consciência, sem esperar por outras fórmulas védicas, ou seja, a filosofia védica apresenta muita coisa bacana, muita coisa erudita, muita informação, mas a gente precisa realmente ser um erudito para poder entender, ou então ter um mestre espiritual para nos ajudar. Mas como nós não somos eruditos, nem temos mestres espirituais, nós devemos, né, nesse processo de buscar a consciência de Deus, buscar a consciência de Krishna, nós devemos agir em consciência de Deus no dia a dia.
entendendo que Deus é o controlador supremo, que nós não controlamos nada e que se a gente quer melhorar, sair desse degrau que nós estamos, que não está trazendo nada de bom para a nossa vida, a gente precisa conversar, uma conversa que não seja para jalpa. Para jalpa é conversa mundana acerca dos outros, fofocas, sabe? Quando inclui bebidas, aí piorou mais a situação, né? Então, assim, o melhor movimento que tem de fazer para a consciência de Deus é você estar com pessoas conversando papos legais, papos que te elevem, nessa troca de experiência de um com o outro, né? Porque cada um tem sua experiência. E assim, usufruir, auferir todos os resultados que de outra forma obteria por seguir os deveres que lhes são prescritos. Ou seja, tem formas mais práticas e mais simples que a gente pode ir obtendo. Você conversar com uma pessoa, um devoto consciente de Deus, um devoto que estuda filosofia védica, um devoto que lê yoga como estilo de vida, um devoto que explica as coisas para você, e você está nessa associação, não tem coisa melhor. Não, mas eu acho que a melhor associação é com pessoas que bebem, fumam, estão todas iludidas com festas, né? Porque isso chama-se distrações materiais. Srila Prabhupada fala que isso chama-se distrações materiais. E essas distrações materiais, elas trazem um condicionamento maior a cada dia que você se condiciona mais dentro desses processos. Então, saia da ignorância e desenvolva a sua consciência de Deus e se ocupe diretamente a servir a Deus de uma forma tranquila, sabe? Separando o joio do trigo, daquilo que é necessário, daquilo que não é necessário, porque a gente precisa ter discernimento e inteligência para fazer isso. Verso 27. Confusa a alma espiritual que está sob a influência do ego, julga-se a autora das atividades que de fato são executadas pelos 3 modos qualitativos da natureza material. Nós achamos que fazemos tudo. Por exemplo, eu posso achar que eu sou a autora de todo esse processo que está sendo executado aqui agora, a gravação da Bhagavad Gita, da leitura da Bhagavad Gita. Não. Qual é o modo qualitativo da natureza material que eu estou usando agora neste momento para a execução desse trabalho fruitivo? Primeiramente, eu entrego a Krishna, a Deus. Sempre que inicio o trabalho, faço um mantra para pedir permissão. Não só eu, mas como todos que leem a Bhagavad Gita e outros livros sagrados. Mas aí eu vou achar que eu sou a autora disso tudo, que eu sou erudita, porque eu estou lendo, porque eu toda semana, 3 vezes por semana eu estou aqui. Isso é muita confusão, eu achar tudo isso. Então, confusa a alma individual, a alma espiritual, que sou eu, que estou sob a influência do ego. O ego o quê? É o falso eu, o egoísmo. Acha que eu sou a autora de tudo, quando na realidade eu não sou a autora de nada. Deus é quem atua através de mim, porque Deus está sentado no meu coração como na grande alma, na pequena alma, e Deus é quem executa para o próprio prazer de Deus, quando esta alma está alinhada a servir a Deus em consciência de Deus, em consciência de Krishna. 2 pessoas, uma em consciência de Krishna e a outra em consciência material, trabalhando no mesmo nível, talvez pareçam estar na mesma plataforma, mas há um grande abismo de diferença em suas respectivas posições. Qual é a diferença de uma pessoa que está em consciência de Krishna, de Deus, e outra que não está executando o mesmo trabalho? Em consciência material, o ego falso deixa-nos convictos de que somos os autores de tudo. Não sabemos que o mecanismo do corpo é produzido pela natureza material que funciona sob a supervisão do Senhor Supremo. Pronto, aí já disse tudo. Repito, não sabemos que o mecanismo do corpo é produzido pela natureza material que funciona, a natureza material que foi criada por Deus, sobre a supervisão do próprio Deus, que é o único controlador supremo. O materialista não tem conhecimento de que, em última análise, está sob o controle de Krishna. Gente, quando eu descobri isso, que Deus me controla o tempo todo, eu soltei as minhas amarras, eu soltei as minhas preocupações. Claro que elas vêm, claro que aparecem, porque Maia está sempre nos testando, com sua vassourinha, né? Tentando varrer ali, aqui e acolá.
catucando com a varinha, né? Mas quando eu li esses versos, né, na Bhagavad Gita, que eu já li a Bhagavad Gita algumas vezes, e agora fazendo esse trabalho no YouTube, no Easy Espiritualidade, nas redes sociais de Ana Cláudia Chandra, eu digo assim para mim mesmo, não queira controlar, querida. Deus controla tudo. Fale para você, pare de controlar, querida. Deus controla tudo. Solta, entrega para Deus. Agora, para isso você tem que confiar que Deus está no controle. Para isso você tem que ter discernimento e inteligência e você tem que praticar o que você está ouvindo. Quem tem falso ego quer todo o mérito por agir independente para si próprio. E isso caracteriza sua ignorância. Vou ler de novo. Quem tem falso ego quer todo o mérito por agir independentemente para si próprio. E isso caracteriza sua ignorância. Então, ignorância é você achar que você é o autor de todas as suas atividades materiais. Quando você foi criada por Deus, sua alma foi criada por Deus, seu corpo foi criado por Deus. Essa matéria que me circula, todos co-criaram porque Deus está dentro do coração de todos. Então me diga, o que é que existe na Terra, na matéria, que não foi criado por Deus? Nada. Tudo foi criado por Deus. Ele não sabe que estes corpos grosseiros e sutis são criações da natureza material que age sobre a ordem da Suprema Personalidade de Deus. Suas atividades corpóreas e mentais devem ser ocupadas a serviço de Krishna, em consciência de Krishna, em consciência de Deus. O homem ignorante esquece de que a Suprema Personalidade de Deus é conhecida como Rishikesha, ou o Senhor dos sentidos do corpo material. Rishikesha, Senhor Krishna Rishikesha. Rishikesha, Senhor dos sentidos materiais. Senhor do meu corpo material. Senhor de tudo que eu tenho material. Então, assim, com essa consciência, eu, como alma, uso os meus sentidos para a satisfação de Deus e não para a satisfação minha ou da matéria. Pois devido ao fato de que há muito tempo usa seus sentidos em gozo dos sentidos sensoriais, esta pessoa, esta alma, está de fato confundido pelo falso ego. Tudo que eu faço, que eu me defendo, que eu isso, que eu quis, aquilo, aquilo outro, é falso ego. A alma e o falso ego. O eu superior e o eu inferior. O eu superior age em direção do eu supremo. Assim, tudo dará certo. Verso 28. Quem tem conhecimento da verdade absoluta, ou pessoa de braços poderosos, não se ocupa a serviço dos sentidos e para a satisfação deles, pois conhece bem a diferença entre trabalho com devoção e trabalho em busca de resultados fruitivos. É por isso que as coisas não dão certo, por isso que as ONGs não dão certo, por isso que os trabalhos não dão certo, por isso que a gente quer fazer, ter uma maior vontade de fazer e no final dá errado. Porque você não está fazendo para Deus, você está fazendo para você. Você está fazendo para receber aplausos. Aquele que conhece a verdade absoluta está convicto de que no ambiente material sua posição é incorreta. Por quê? Porque a gente precisa saber a diferença entre trabalho com devoção e trabalho em busca de resultados fruitivos. Não existe meio termo, não existe coluna do meio. Luz, escuridão, trabalhar para Deus, trabalhar para a matéria. Qual é a sua posição dentro destas colunas? Dentro dessas duas colunas? Por que minha posição é incorreta? Ele sabe que é parte integrante da Suprema Personalidade de Deus, de Krishna, e que sua posição não deve ser na criação material. Ele conhece sua verdadeira identidade como parte integrante do Supremo, que é bem-aventurança e conhecimento eternos. E assim, de uma forma ou de outra, está aprisionado na concepção de vida material. Só pensa em dinheiro, só pensa em ganhar dinheiro. É errado, não. Mas entenda que você só ganha dinheiro porque Deus permite.
Entenda que você só está me assistindo agora porque Deus permite. Então você começa a tirar o eu faço para Deus age em mim. Eu faço para Deus age em mim. É bem diferente. Assim, conhecendo sua verdadeira identidade como parte integrante do Senhor Supremo, que a alma é bem-aventurada, eterna e cheia de conhecimento, entende que de uma forma ou outra está aprisionado nessa concepção de vida material. Em seu estado de existência pura, ele se destina a ajustar suas atividades ao serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus. Ocupa-se, portanto, nas atividades da consciência de Krishna, de Deus. Eu faço para Deus, eu não faço para o meu chefe, eu não faço para agradar ninguém, eu não faço para agradar minha mãe, meu pai, minha irmã, minha família, meu namorado, minha namorada, meu cachorro, meu gato, miau. Não. Ok? Então, nesse processo, ele sabe que sua condição de vida material está sob o controle supremo do Senhor. Ele não se deixa perturbar por espécie de alguma reação material. Por exemplo, você, eu organizei isso, aquilo outro, o curso foi um sucesso. Mentira! Deus que foi um sucesso através de você. Então, assim, devemos buscar a consideração da misericórdia do Senhor e conhecer a verdade absoluta que é Deus. Deus é a causa suprema de todas as causas. E existem 3 localizações de Deus. Brahman, o Criador de forma pessoal. Paramatma, localizado no meu coração, agindo e controlando tudo e todos. E a Suprema Personalidade de Deus, a pessoa absoluta, a causa suprema de todas as causas. Assim, quando a gente entende Brahman, o Criador, Paramatma, localizado no nosso coração, de todas as entidades, até de um cachorro, de um gato, de uma formiga, de tudo, de um pássaro, de um leão, de um dragão. Está lá. Deus criou, colocou a energia dele lá. Então, e quando você aprende a conviver com a Suprema Personalidade de Deus, não há nada mais do que conhecer. Mas para chegar a esse nível, a gente tem que sair dessa ilusão material, de achar que eu sou o que faço tudo. Não, depois que eu entendi isso, olhe, acho que 30% do peso que eu carregava de querer me preocupar com as coisas saiu de mim. E assim eu espero que com essa consciência vocês também trabalhem essas ferramentas em vocês. Quem me assiste, gratidão. Encerramos mais um dia de Bhagavad Gita. Gratidão, Senhor Deus, Krishna, por tanta sabedoria.